Fala pessoal, tá começando mais um Pod Crente, estou aqui com ele, o Vitor, estudante de odontologia, estudante de teologia, agora também empresário no ramo de camisetas, novidade aí. E hoje a gente tá um pouco para falar sobre sua história, né, Vitor? O Vitor é um adolescente que eu conheço, um adolescente. Obrigado. Ele é um jovem, conheci ele desde 2019, você tinha 20? 19. Não, 18 ainda, Tinha né? 18 anos quando eu conheci o Vitor. Porém, você já tinha toda uma caminhada anterior, né? Já. Conta um pouco pra gente aí como foi a sua adolescência e, antes de tudo, o tema de hoje é sobre adolescência com Cristo e o Vitor vai contar um pouco como foi a experiência dele. Pode falar tudo, cara, de como foi antes, de como foi depois, momentos ali de dificuldade, de pecados, conta aí pra gente. Show. Então, eu sou o Vitor, tô com 21 anos hoje, faço aí odontologia, o seminário, e eu comecei minha caminhada com Cristo, caminhada com Cristo não, né, com igreja, desde bebê, porque meus pais iam à igreja, só que em determinado tempo a gente parou de ir e tudo mais, e quando eu tinha 10 anos a gente voltou, eles voltaram de fato para a igreja, e eu comecei a acompanhar eles, então a gente ia... às vezes ia pra escolinha e tudo mais, e ali eu comecei a ouvir de verdade o que era o evangelho e tudo mais. EBD e tal. Ia pra escolinha, ia pra EBD, participava dos cultos, mas não era de, assim, que eu gostava. Então realmente ia, porque meus pais me obrigavam, eu tinha 10, 11 anos, mas isso foi muito bom, porque alguns anos depois eu comecei a gerar... a curiosidade de saber realmente quem era Cristo. Então teve uma época em que eu era apenas convencido, eu não tinha certeza, mas eu falava para todo mundo que eu era cristão, que eu acreditava no que Cristo tinha feito, só que eu não deixava a minha vida ser transformada. Chegou a adolescência e aí eu comecei a ter o primeiro contato com experimentar bebida, experimentar droga, e aí eu comecei a ver o que era uma vida sem Cristo, sabe? E pra mim aquilo ali era a melhor coisa do mundo. Chegou em um determinado tempo, com 15 anos, em que isso é a primeira vez que eu vou falar pra alguém. Ninguém sabe, cara. Ixi. Nem... Meus pais não sabem, nenhum amigo meu sabe, nenhum pastor, ninguém. Mas Para, suspense. Eu achei que eu ia espirrar, não vou mais espirrar. Com 15 anos, eu trabalhava e meus pais foram para um quê? casamento. Eu trabalhava jovem aprendiz em logística, fazia curso também. E meus pais foram para um casamento da minha prima e eu não pude ir porque eu estava trabalhando. E eles foram, era em São Paulo, eu estava morando no Sul e acabou que eu fiquei sozinho. Jovem, Com 15 anos, ficou sozinho em casa? Fiquei sozinho. Literalmente. Tinha meu irmão mais velho, mas ele trabalhava, estudava e ele chegava muito tarde, chegava e saía. Ele nem morava comigo, ele morava perto. E aí, jovem, 15 anos, você não é crente ainda, você vai fazer o quê? Você vai fazer cagada, velho. Você vai fazer algazarra, você vai sair, você vai fazer festa. E eu realmente fiz isso, então essas coisas ninguém sabe. Eu usei muita maconha naqueles dias, bebi, fiz muita coisa errada. Só que quando se passou os dias em que meus pais voltaram, em que acabou aquilo ali, eu percebi, tá, e agora? Final de semana, foram 3 dias, passou e eu não tenho nada. Tipo, acabou o dinheiro, meus amigos agora estão cada um em sua casa, o que eu vou fazer? E nessa mesma semana eu fui para um acampamento, eu já estava indo numa igreja, já estava acompanhando um grupo de jovens, de adolescentes. E aí eu fui para um acampamento na esperança de, tipo assim, tá, vamos ver o que é, né? Então, só pra pontuar, é o que eu sempre falo, a curiosidade nos leva ao pecado. Sim. Então, esse final de semana ali, se seus pais talvez tivessem te dado ocupações, ou se você tivesse ocupações, tivesse o que fazer, ou tudo direcionado, talvez você não teria tido a oportunidade de fazer isso. Então, quando você tiver uma oportunidade de suprir sua curiosidade, toma muito cuidado. Eu já conhecia o que eu tinha feito, eu já tinha experimentado maconha, já tinha experimentado álcool, mas eu vi como uma oportunidade de fazer,
de forma liberal, então não tinha ninguém em casa e simplesmente chamei amigos e beleza. Passou esses dias, voltou e eu fui para um acampamento. Acampamento não, foi uma noite Aham. que tinha no acampamento lá perto de casa, e que eram 12 horas, de 10 da noite a 10 da manhã, pra gente, sei lá, tinha palavra, tinha louvor, tinha brincadeira, gincana. E aí eu fui com o pessoal da igreja, tava animado e tudo mais. E nesse acampamento eu descobri que eu não era convertido, eu era apenas convencido. Porque ao mesmo tempo que eu olhava ao meu redor, 700 pessoas, 700 jovens, adolescentes mais ou menos da minha idade, muito felizes por estar ali, eu olhava e eu falava, tá, eu tô aqui, beleza, legal, só que eu não tenho essa verdadeira felicidade que Qual esse que é a pessoal tem. diferença de convencido e convertido? O convencido é quando a gente vive da boca pra fora, sabe? Eu falo que eu conheço Cristo, mas eu não conheço. Eu falo que ele me transformou, mas eu não sei falar nada. E o convertido é quando realmente a gente é convencido pelo Espírito Santo. Então é quando eu conheço a Cristo, eu entendo que ele morreu por mim, e ali eu declaro ele como meu Salvador, e eu começo a transformar minha vida. Então o convertido, ele deixa a vida dele ser transformada, e ele se esforça para isso. E como a gente se esforça? Através da Bíblia, da oração, buscando discipulado e tudo mais. Então ali naquele momento eu percebi, tá, beleza, semana passada eu tava muito mais feliz do que aqui, porque eu tava usando droga, eu tava com meus amigos, e eu olhei ao redor e eu vi 700 pessoas, tipo assim, muito felizes. E eu falei, por que que eles estão felizes? É Deus mesmo? O que é isso, sabe? E ao decorrer daquela noite eu percebi que eu era apenas convencido e não convertido. E depois da pregação do pastor, teve um momento de apelo, e aí ali naquele momento eu falei, não, já era, não Você quero lembra mais. a pregação? Lembro, a pregação foi em Davi, foi a história de Daniel. Foi do pastor André, da Igreja Batista Monte Serra, em Porto Alegre. Depois de muito tempo eu encontrei ele aqui na PIB, sem saber que era ele que estava lá. Foi muito legal. Então, e aí naquele momento ele fez o momento de apelo. Ele não, o pessoal do acampamento, né? Desculpa. Fez o momento de apelo e tipo assim, não queria mais viver. Até o último assunto que a gente falou aqui no Pode Crente foi a pornografia. Era uma questão que me atrapalhava. Que me afastava de viver uma vida com Cristo, sabe? Então eram as amizades, era a pornografia, era a curiosidade da bebida, da droga, e elas me afastavam de realmente ser convertido, de realmente ser transformado. Então eu achava que enquanto eu vivesse, né, com essas coisas, eu não poderia viver uma vida genuína com Cristo. E aí naquela oração foi onde eu realmente decidi acabar com isso, acabar assim, eu digo, de começar a ser transformado. Me ajoelhei, foi um momento que eu chorei muito, e a partir dali a minha vida eu comecei a caminhar de verdade com Cristo. Me batizei logo em seguida, e aí as coisas começaram a gerar, a caminhar. Também a minha família começou na questão de caminhar mais intensamente, o meu irmão, eu comecei a servir, então as coisas comecei a subir a escada na vida cristã. E aí, depois disso, então, você começa a identificar que você não queria ser só mais um cristão, um cara de banco. Como Sim. foi isso? Então, antes de eu ser convertido, eu já olhava para a igreja, por exemplo, onde tinham muitas necessidades. Eu estava numa igreja que era pequena na época, e aí, por exemplo, tinha necessidade de alguém que passasse o slide no multimídia, alguém para o teatro, alguém para vender a cantina, para fazer essas coisas. E ali eu já comecei a despertar esse interesse de realmente eu estar na igreja e eu precisava fazer alguma coisa. E quando eu converti de verdade, fez sentido. Porque quando você está servindo, você está mostrando o amor de Deus para as pessoas. Você está amando de alguma maneira. Então, quando os meninos tocam na banda aqui na igreja, eles estão mostrando, eles estão adorando a Deus. Quando alguém te recepciona no estacionamento, é uma expressão do amor de Deus. Porque eles estão te servindo, eles não estão trabalhando, eles estão servindo. É algo que a gente faz com o coração mesmo. E um certo tempo da caminhada, eu me preparando para
fazer cursinho no terceiro ano do ensino médio. Com quantos anos? 17. 16 para 17, né? Entrando no ensino médio. Eu fui de novo nesse acampamento. Voltei no Palavra da Vida, acampamento de carnaval. Então eu ia sair do acampamento de carnaval, na semana seguinte ia fazer matrícula e no cursinho para estudar, para tentar passar na faculdade de odontologia, na federal e tudo mais. E nesse acampamento Deus realmente me chacoalhou e eu orava muito perguntando a Deus o porquê eu queria odontologia. E eu não sabia o porquê. Então, desde os 8 anos de idade eu falava que queria fazer odontologia, eu não sabia o porquê. E nesse acampamento, como é um acampamento formado por missionários, então você vive intensamente o que a pessoa viver 100% para Cristo. Então, eram missionários em tempo integral, eles viviam para falar do amor de Cristo, servindo em acampamento, com diversão, com palavra e tudo mais. E aí, nesse acampamento de carnaval de 2017, eles apresentaram um projeto que eu fiz, o curso deles, Geração 360, que é Centro de Discipulado e de Treinamento de Discipulado e Liderança. Legal. Que era o nome. E esse curso era 1 ano, você passava lá dentro, aprendendo, servindo, trabalhava todas as áreas da sua vida. Então, você aprendia espiritual, fazer trabalhos manuais, então, desde usar uma motosserra, um negócio de cortar grama, aprender a furar uma parede. Você também aprendia coisas da vida, então a gente tive aula de finanças, aula de como organizar as coisas. Então a gente trabalhava em todas as áreas da nossa vida e foi um tempo em que Deus me despertou para querer realmente servir as pessoas em tempo integral. Então ali eu via o porquê da odontologia, de realmente poder usar a minha profissão, usar a minha vida para abençoar outras vidas e levar o amor dele. Então, o anseio de, vou me formar, vou me tornar um dentista e levar a saúde bucal para pessoas que não conhecem e aproveitar para falar o amor de Cristo, sabe? Então, muitos lugares do mundo hoje você precisa chegar oferecendo alguma coisa para eles, para você poder pregar o amor de Cristo. E ali com 17 anos começou a crescer muito esse desejo de servir as pessoas através da minha vida, de forma integral. Então, tem até gente que me xinga muito porque eu falo, não, eu não quero ter clínica de odontologia, não quero ficar rico, não, eu quero usar para abençoar pessoas. E aí começou a crescer esse desejo de simplesmente só sair, de ir para a igreja, sentar e sair sem fazer nada, sabe? E começou a crescer o anseio de, eu quero ensinar as pessoas, eu quero falar do amor de Deus para as pessoas. E isso foi uma chave, né? Uma virada na sua vida. E após isso, você não consegue mais ficar só sentado na igreja. Não tem. Eu acho que é impossível, cara. Eu acho que alguém que realmente é convertido e transformado, ele precisa estar em ação, sabe? Porque qualquer coisa que a gente faz, desde que seja levar o guardanapo pro pastor, levar a xícara de água, essas coisas engrandecem a gente, exaltam a Deus, mas faz com que a gente cresça também. Porque você tá aqui, por exemplo, passando o slide, você não tá ganhando nada por isso, sabe? A gente já ganhou a salvação. Só que as pessoas que estão de fora, para chegar e ver um culto perfeito, elas não imaginam, elas sabem que tem alguém servindo, sabem que tem alguém fazendo algo, e isso transparece o amor de Deus pela gente. Então são coisas que me mostraram que, se eu estiver passando o slide, alguém talvez não conhece a letra da música e vai poder cantar. Então ela vai se sentir mais à vontade dentro da igreja. Se alguém não conseguiu comer antes de sair de casa, ela sabe que ela vai chegar na igreja e vai ter alguém que vai ter preparado um salgado para ela chegar e comprar. Então são coisas que tornam as pessoas num ambiente, vamos dizer, mais confortável. E quando você está confortável, você presta mais atenção, você abre mais a mente, abre o coração. Então, se você chega numa sala de aula de uma matéria que você gosta, por exemplo, se você gosta de matemática, você chega naquela sala de aula, você vai sentar de um jeito diferente, sua respiração vai ser diferente, sua atenção vai ser diferente. E isso tudo na igreja também é assim. Então, se você chega na igreja, você sabe que tem uma água para tomar, você sabe que tem alguém que vai passar a letra da música que você não conhece, você sabe que vai ter alguém cuidando do estacionamento, alguém vendendo na cantina.
Você não se preocupa e não deixa com que as coisas ao redor tirem seu foco. Então você chega na igreja, você pode precisar comer, ler a música, tem alguém com a maquininha se você quiser fazer oferta. Então você fica tranquilo e aquilo ali vai te permitir ser transformado por Cristo. E só que para que tudo isso aconteça, precisa de pessoas servindo. E não é um servindo de, eu faço se eu quiser. É realmente se dispor. Porque a gente está fazendo para Deus e não para as pessoas. As pessoas são quem retém a parte boa, mas realmente o coração tem que estar em Cristo. Porque se você começar a pensar nas pessoas, você vai começar a fazer mal feito, sem excelência. Você vai começar a fazer de forma errada. O salgado tá queimado. Não, se você fizer para as pessoas, fala, a pessoa que coma, tô nem aí. Agora, quando você faz para Cristo, você pensa, o salgado tá queimado, vou separar ele, vou assar outro, vou deixar no ponto, para que a pessoa tenha algo bom para comer, sabe? O slide não dá para enxergar muito bem. Problema das pessoas. Não, se você faz para Cristo, você fala, não, eu vou arrumar esse slide, eu vou procurar quem sabe, para que todo mundo consiga ler a letra, sabe? Para que todo mundo consiga adorar a Cristo. E a parte também de explicar para as pessoas, de mostrar que existe um Deus. Porque eu conheci, alguém me ofereceu aquilo. Então é como Coca-Cola, suco de laranja. Eu chego aqui e falo, Renan, você conhece Coca-Cola? Se você não conhece, como é que você sabe que é ruim, sabe? Então experimenta isso aqui. Experimenta a Coca-Cola. Eu ofereço a Deus às pessoas. Cara, experimenta. Legal. Sabe? Deixa ele fazer parte da sua vida e ver se vai ser ruim ou vai ser bom. E a partir desse momento, se a pessoa realmente deixa, é impossível ser ruim. Porque Deus muda tudo, sabe? Ele muda seu humor, ele muda... Você vence pecados, você cria a felicidade, uma alegria genuína. É um amor que a gente não consegue mencionar, a gente não consegue medir isso. E poder falar isso para as pessoas, ensinar, é algo assim que... Quando eu tinha esses 17 para 18 anos, meu coração, tipo assim, começou a queimar por isso, sabe? Eu via pessoas chegando no acampamento, a gente servia, pessoas que não conheciam, pessoas que às vezes tinham problemas emocionais, e quando você sentava para conversar com elas, simplesmente por nada, a pessoa contava sobre a vida dela, desabafava, e ali você via a oportunidade e falava, não, cara, Deus pode curar isso, sabe? Deus pode curar isso, pode fazer com que você perdoe, pode fazer com que você volte a ter uma autoestima boa, a se enxergar. Então, e também a deficiência de muitas pessoas que estão na igreja, adolescentes, só que às vezes o adolescente ele não tem acesso ao pastor, então ele precisa de alguém que intermedie. Então hoje os adolescentes da PIB-BH tem o Renan, tem o Alberoni, tem a Flavinha, tem pessoas que façam essa ponte, sabe? Que ensinam. Então essa necessidade de fazer a ponte entre o pastor e o jovem, o adolescente, foi algo que eu tive muita falta. Eu não tive isso de forma tão intensa e eu vi que as pessoas precisavam. Então, o pouco que eu vi eram pessoas totalmente despreparadas, que não sabiam o que fazer. Então, era algo de, tipo assim, pega e te manda uma mensagem uma vez, daqui 3 meses ela volta a olhar pra você. Enquanto, na verdade, a gente precisa de um acompanhamento, a gente precisa de alguém que saiba te orientar, que saiba, por exemplo, se eu chego no Renan hoje e falo, Renan, eu tô com um problema na mentira. Então o Renan, ele tá preparado para me ensinar o porquê não mentir. Renan, eu tô muito triste, tô angustiado. Então o Renan, ele vai orar por mim. Então a gente precisa ter isso. E eu comecei a ter um anseio por isso, porque eu não tinha esse cuidado. E aí eu comecei a criar a necessidade de falar, não, eu preciso cuidar de pessoas também. E isso através de Cristo, sabe? Legal. E pra gente encerrar, o que você diria, cara, para adolescentes que vêm na igreja porque os pais vêm, como você já foi um dia, para adolescentes que estão convencidos que talvez não se batizaram, não querem servir, o que você fala aí diretamente? Cara, da mesma maneira que eu vou falar de novamente experimentar, da mesma maneira que você de coração aberto experimenta um chocolate novo, um biscoito novo, ajoelha e ora e fala, Deus, eu quero experimentar do teu amor.
Isso a gente consegue fazer através da Bíblia, através de orações. Então, experimente uma vida com Deus. E você vai ver que não tem erro, sabe? Deus morreu por você, Ele te salvou, Ele te livrou do pecado. A vida hoje é uma vida que tem choro, morte, tem desastres. Sim. E quando a gente para pensar na vida eterna, não vai ter mais isso. Então, se a gente somente pensar aí na vida eterna, na glória eterna, no céu, onde a gente não vai ter mais tristeza, já é um bom motivo pra Com gente certeza. caminhar com Deus, sabe? Já é um bom motivo pra gente, cara, seja quando for, mas eu vou respirar e vou... Nossa, eu tenho um Deus que me salvou e que me oferece uma vida sem amor, sem tristeza, sem choro, sem angústia, sabe? Sem ansiedade. Então eu acho que deixa que Deus transforme a sua vida. Dá uma oportunidade, como a gente pode dizer, sabe? Todo dia você dá a oportunidade de conhecer uma pessoa através de um jogo online. Você conversa com a pessoa. Sim. Você entra no Free Fire, no FIFA, e você fica conversando com quem você nem conhece. E você vai falando que você mora em Belo Horizonte, que você tem 12 anos, que você gosta de jogar futebol, que você gosta da cor azul. Então, faz isso, mas faz com Deus. Ó Deus, eu sou o Vitor, eu tenho 21 anos e eu preciso do Senhor, sabe? Eu realmente preciso caminhar contigo. Me dê felicidade nisso. E não tem erro, sabe? Experimenta Deus e você vai ver que é a melhor coisa que você pode experimentar. Amém. É isso aí, gente. Só lembrando que a gente tem culto todos os domingos às 10 horas da manhã, né, Vitor? Só de adolescentes. A gente tem célula online. Estamos para abrir presencial também. Não fique de fora. A gente vai ter equipamento em julho de adolescentes. Equipamento, cara. Então, ó, se você só conhece a PIB pelo online, vamos fazer parte, tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau.